Melissa Barrera demitida, Jenna Ortega fora, produtores indo atrás da Neve Campbell e vazou o roteiro que teria 2 Ghostfaces mulheres? Nesse vídeo vamos comentar todas as novidades e polêmicas sobre Pânico 7, inclusive comentar sobre esse tal roteiro vazado. Então ó, vamos nessa! Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, Pânico 7 tinha esperança de ser lançado no ano que vem, em 2024, mas agora não vai rolar, né? Tudo começou quando a Melissa Barrera, que aqui na franquia faz a Sam, demonstrou apoio à Palestina na guerra contra Israel, fazendo isso lá nos seus stories no Instagram. Os stories já expiraram, não estão mais disponíveis lá no Instagram dela, mas é possível achá-los pesquisando na internet. Eu vi quando ela postou e, cara, em momento algum ela demonstrou apoio ou defendeu o Hamas, e sim demonstrou apoio e solidariedade às vítimas que estão morrendo na guerra, aos palestinos que estão sendo atacados e que estão morrendo. E por conta disso, ela foi demitida. Não é rumor, não é boato, é oficial. Ela foi demitida de Pânico 7. A Spyglass, que é a grande produtora por trás dos filmes, emitiu um comunicado dizendo que tem zero tolerância para antissemitismo e incitamento de ódio, sendo que em nenhum momento ela fez isso, mas enfim. A Melissa até tinha postado um story dizendo: eu prefiro ser excluída por incluir alguém do que ser incluída por alguém que eu excluí. E nessa quarta-feira ela fez um comunicado ressaltando que condena o antissemitismo e a islamofobia. Eu vou até deixar a imagem parada para vocês conseguirem pausar, conseguirem ler, e finalizou o texto dizendo que silêncio não era uma opção. Isso foi na quarta-feira à noite, porque na quarta-feira pela parte da tarde, eu tava inclusive pegando material para editar o vídeo sobre a Hunter Schafer, foi confirmado que a Jenna Ortega não vai voltar para o filme e que ela está fora de Pânico 7. Tinha até um boato rolando de que ela pediu demissão após a Melissa ser demitida por conta daquilo que eu mencionei anteriormente, mas a versão oficial, que está no THR, Deadline e Variety, é que ela não vai voltar por conflitos de agenda. Ela agora está terminando de gravar Beetlejuice 2 e logo depois vai começar a gravar a segunda temporada de Wandinha, que ela inclusive é produtora executiva. Mas o mais curioso disso é que o Deadline comentou que os produtores sabiam que ela não iria voltar antes mesmo do começo da greve dos atores, ou seja, lá no meio do ano. Mas a notícia só saiu logo após a Melissa ser demitida. Tinha um rumor que após demitirem a Melissa, a Spyglass entrou em contato com a Jenna, tentou convencê-la a voltar, mas ela teoricamente teria pedido grana demais, nem queria voltar, não chegaram a um acordo e, por isso que ela tá fora. Tudo isso é um boato, um rumor, porque a versão oficial é que ela não vai voltar por conflitos de agenda. Logo após a Melissa ser demitida, o diretor do filme, Christopher Landau, que continua na direção, fez esse tweet dizendo que essa não foi uma decisão dele. E é verdade, realmente ele não tem nada a ver com isso, e a decisão de demitir a Melissa veio dos próprios produtores da própria Spyglass. Agora, com a saída das 2 protagonistas do filme, a Variety fez uma matéria dizendo que o roteiro será totalmente reescrito do zero, tirando totalmente a presença da Sam e da Tara, e que agora a Spyglass fará de tudo para ter a Neve Campbell, Courtney Cox e o Patrick Dempsey de volta para o filme. A matéria diz que não tem nada oficializado, nada acordado sobre os 3 voltarem, mas que esse é um desejo dos produtores. Para quem não lembra, a Gale sobrevive no final de Pânico 6, e lá no 3º filme, a Sidney e o detetive Mark começaram um relacionamento. É até comentado no 5º filme que agora eles estão casados e com filhos. Então, se a Neve Campbell e o Patrick Dempsey voltarem, provavelmente uma história será em volta deles. E também, para quem não lembra, a Neve Campbell não esteve no 6º filme porque ofereceram para ela um salário bem baixo, bem abaixo do valor que ela considerou justo pela sua contribuição para a franquia. E por isso, ela não apareceu. E tomara, cara, tomara que se quiserem ela de volta, ela peça muita grana e ou pagam ou ficam sem. Mas bom, com tudo isso acontecendo e com a notícia oficial de que o roteiro será totalmente reescrito, vazou um possível roteiro do 7º filme lá no Twitter, ou pelo menos dos possíveis roteiros. Eu vi apenas comentários de tipo, insiders vazaram. Não falaram qual foi o insider, mas tá rolando na internet, e para contar a história eu vou me basear nesses 2 posts lá no Twitter, beleza? Vamos lá. O filme se passaria em Los Angeles no Natal, assim como o Pânico 3, e seria dividido em 2 partes. Uma parte focada na Sidney e na sua família, com eles sendo perseguidos e atacados por um Ghostface,
Ghostface e a outra parte no Quarteto Top, onde eles também seriam perseguidos por um Ghostface, até que, eventualmente, as duas histórias iriam se conectar de alguma forma. Nesse filme, teremos a introdução da mãe da Sam e da Tara, que seria chamada de Christina Carpenter. Até, inclusive, vazou uma suposta audição de uma atriz para o papel, e a personagem seria muito importante e teria muita presença ao longo do filme. O Quarteto Top estaria em crise, talvez porque o relacionamento da Tara com o Chad não deu certo. A Mindy iria criar um podcast de filmes de terror que não daria certo e teria uma morte no Quarteto Top, uma morte que iria abalar todo o grupo. As histórias do Quarteto Top e da Sidney seguiriam separadamente, mas ao longo da história iriam se conectando e o grande final se passaria no Natal de Los Angeles, em Los Angeles, mas não lá em Hollywood. E no final seria revelado que são dois Ghostfaces, e pela primeira vez seriam duas mulheres. Os Ghostfaces são Christina Carpenter, a mãe da Sam e da Tara, e a Leslie Macker, a irmã do Stu, que inclusive é mencionada lá em Pânico 5. Supostamente, ela teria surtado após o seu filho, o Vince, ter sido morto por um Ghostface lá no quinto filme. E agora que a parada fica mais... que é o seguinte, né? O filme seria basicamente um espelho de Pânico 3, assim como os anteriores foram dos primeiros filmes, onde o plot twist envolvendo a Christina e as suas filhas seria parecido com a relação da Sidney com a sua mãe de forma indireta. Ela depois tentaria pedir o perdão das filhas e a relação das três seria o ponto alto aqui do filme. Enquanto a Leslie teria um arco parecido com o do Roman, ela seria rejeitada pelos seus pais e logo após o seu filho ser morto por um Ghostface, ela surtou e, virou uma Ghostface. É falado ainda que Gale e que a Kirby estariam de volta aqui para o filme. Segundo o mesmo insider que vazou isso, embora Sidney seja uma das grandes protagonistas nesse roteiro, não tinha um acordo para Neve Campbell voltar. Ela estaria negociando com a Spyglass, mas a Spyglass ainda estaria achando muito caro os valores pedidos por ela, e como foi falado pelo Deadline, ainda não tem nenhum acordo para ela voltar. Bom, mais uma vez, não tem nada confirmado. Pra comentar essa história, eu me baseei nesses dois posts lá no Twitter. E tipo assim, pode ser fanfic? Pode. Pode ser um dos roteiros vazados? Pode, mas eu achei a história bem curiosa e quis compartilhar aqui com vocês. Opinando aqui, eu confesso que eu não curti. Mais previsível que isso, impossível, e de novo um plot twist de família sendo Ghostface querendo vingança. Pô, cara, eu não aguento mais, sério, eu não aguento mais, mas enfim, se esse roteiro for ou não real, não importa, porque ele será reescrito do zero, tirando totalmente a Sam, a Tara, a mãe delas, já que o recast nas personagens não deve acontecer. E o foco do novo roteiro deve ser realmente a Sidney, Mark e seus filhos, tendo claro o retorno da Gale. Quer dizer, isso se os produtores, pagaram o que eles estão pedindo. E pô, já que vou voltar de novo com a história da Sidney, traz de volta a Jill. A morte dela é ambígua, ela foi melhor ao Ghostface, e já que deu toda essa polêmica, faz que nem Halloween, e ignora as sequências e continua a história a partir de Pânico 4. E com isso, traz de volta o Dewey. Detalhe que a Neve Campbell comentou recentemente que não gostou de terem matado ele. Enfim, tendo mais atualizações, eu, claro, volto aqui no canal para comentar tudo com vocês, e também comento lá no Instagram do Good Nerd. Se você não segue, vale a pena lá dar uma olhada. Mas com tudo isso que rolou, qual você gostaria que fosse a próxima história da franquia Pânico? O que você queria que acontecesse em Pânico 7? Me conta aqui nos comentários, porque aqui eu comento qual Ghostface matou quem ao longo dos filmes. Esse vídeo dá um trabalho absurdo, mas tá excelente, enquanto aqui eu faço um resumo completo de toda a franquia. Sim, todos os filmes em apenas um único vídeo. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!